Bem-vindos ao nosso curso sobre a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Começaremos com a distinção entre sabedoria e erudição. Todo sábio é um erudito, mas nem todo erudito é um sábio. A sabedoria é algo como que orgânico, como uma árvore. A árvore tem suas raízes. Das raízes surge o tronco. Do tronco saem galhos. Dos galhos saem folhas. Das folhas, flores. E destas, por vezes, frutos. A sabedoria supõe uma ordem, tanto das disciplinas em si, quanto de uma ordem pedagógica destas. Não se tratando de uma ordem aleatória, muito menos de um simples aumento de dificuldade das disciplinas. Uma disciplina pressupõe a anterior necessariamente, de modo que sair de uma disciplina na correta ordem significa galgar degraus logicamente. Não é possível deter-se num dos degraus e ali parar, nem saltar degraus. A ascensão na escala da sabedoria, se não se galga em degrau por degrau, é uma ascensão falha. E quando se alcançar o alto da escada, certamente se alcançará de forma vacilante, pois algo estará a faltar. A verdadeira ordem das disciplinas deve ser seguida obrigatoriamente para alcançarmos a sabedoria sólida, propriamente dita, e não apenas uma erudição. Podemos chegar à erudição com a leitura de grandes obras e o conhecimento do conjunto de seus autores, resgatando-os com facilidade à memória. Mas não necessariamente chegamos a ser sábios, ao passo que ser sábio supõe a erudição. Mas essa deve ser ordenada e visar a sabedoria, alcançando-a com a segurança da subida dos degraus logicamente postos em seus devidos lugares. Mas qual é a ordem das disciplinas? Antes de tudo, nós temos a lógica. A lógica é a ciência propedêutica ou preparatória para todas as demais ciências. Há de ter cuidado, pois a lógica é demasiadamente atraente para a mente, digamos, mais brilhantes, e estas mentes brilhantes tendem a permanecer no campo da lógica, esquecendo-se que ela apenas é uma ciência propedêutica. Não tendo um fim em si mesma, ela possui duplo caráter, a saber, há de ser arte e ser ciência. Como dizia Santo Tomás de Aquino, assim como a razão, o nosso intelecto conseguiu criar uma arte que regesse nossa mão na arte de edificar casas. Assim também nossa razão erigiu uma arte que conduz o ato mesmo da razão em ordem à ciência, com facilidade, com ordens e sem erro. Eis a importância da lógica. Ela é, complexamente falando, arte conquanto também seja ciência, mas o seu traço principal é que ela é preparatória, algo pressuposto para todas as demais disciplinas. Aliás, diga-se que o próprio nome disciplinas implica a noção de ordem. Quem é disciplinado é ordenado. Quem tem disciplina tem ordem. Então, mesmo o nome disciplinas engloba ciências e artes e já supõe essa arte. Do ponto de vista pedagógico, antes que se ensine a lógica, é conveniente ensinar noções gerais que estarão presentes em toda subida rumo à sabedoria. Noções essas basilares fundamentais, como essência, substância, acidente, gênero, espécie, etc. Mas, atingindo a lógica, esta será tratada em stricto sensu, segundo a mesma dada
segundo a mesma ordem dada por Aristóteles, em seu órgão, a saber, a categoria ou predicamentos. Aqui se segue o perihermeneias, ou sobre a interpretação. Aqui se segue os primeiros analíticos ou segundos ou analíticos anteriores, seguidos por sua vez dos analíticos posteriores ou segundos analíticos. Esta é a lógica em estricto senso. Conhecê-la, aprofundar-se nela, dominá-la na medida do estritamente necessário é pré-condição para a vida da sabedoria. É a lógica, a arte e ciência que nos ensina a pensar. É a arte de pensar com ordem, com facilidade e sem erro, de modo que se alcance a ciência. A lógica possui as suas partes potenciais. O que são partes potenciais? Usemos a alma humana como exemplo. Há três potências em nossa alma a saber: a vegetativa, a nutritiva, a animal ou sensitiva, e a humana ou intelectiva. As três compõem a alma humana, mas com efeito é próprio do homem a parte intelectiva, sendo menor a parte animal e menor ainda a parte vegetativa. Pois bem, algo semelhante se dá com algumas disciplinas anexas à lógica. Que partes são essas? São a dialética, ou tópicos, ou a arte de alcançar a opinião mais provável. Segue-se a dialética retórica, que é a arte de fazer propender ao verossímil mediante a suspeita de verdade. E por fim, como parte potencial inferior da lógica, nós temos a poética. Esta última, a poética, é um gênero de diversas espécies e formas. Inclui não só a literatura, como também o teatro, a música, a pintura, a dança, a escultura e, em parte, a arquitetura. E as artes poéticas são as artes que fazem propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo, e que fazem afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Horrendo que, no entanto, não implica feiura, senão que se mantém mesmo no horrendo da arte as notas do belo, como representações de cenas do inferno, que é horrendo per si, mas que são feitas com arte. A beleza é uma das notas dominantes nas artes poéticas. A outra parte potencial da lógica a saber, a sofística. O que é a sofística? É a arte de incorrer em sofismas, falácias ou paralogismos. Ora, deve-se aprender a arte das falácias? Por certo que sim, pois assim como um agente da lei deve conhecer profundamente a arte do crime, para que então possa trabalhar com maestria em suas investigações, o estudante necessita do conhecimento da arte falaciosa, da argumentação, não só para prevenir-se contra, mas também para que não ocorra em erro. Ressalta-se que, ao ser ensinada a lógica, tanto no ordo Sustentationis como na ordem pedagógica das disciplinas, é preciso começar por cima, porque como saberemos que na dialética alcançamos a opinião mais ou menos provável se antes não sabemos qual é a certeza? Então, na ordem pedagógica, inverte-se a ordem, começando pelo alto, que será a régua de todas as partes potenciais da lógica. Na nossa próxima aula, então, vamos continuar aí dando essa introdução à ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.